Olha, é inegável que, em função da minha estratégia, eu acabo não concordando muito com a filosofia do Barsi de investir exclusivamente ali em ações. No entanto, é claro que ele tem se demonstrado um investidor extremamente assertivo nas suas escolhas e, claro, o investimento e os resultados que ele trouxe para a Bolsa de Valores provam sim que ele tem uma estratégia extremamente vencedora. E, claro, nessas últimas temporadas, vamos dizer assim, de mudança de carteira do Barsi, ele incluiu a Cielo ali no seu portfólio e hoje nós vamos falar sobre o balanço dela e mais uma vez sobre o acerto de Luiz Barsi Filho escolhendo as ações. Então, se você quer saber um pouco dos resultados e o que esperar dessa empresa, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, já direto para a tela, eu vou trazer com vocês aqui alguns destaques desse trimestre que eu tenho absoluta certeza que são importantíssimos para que você tenha uma noção de como a empresa ela está reportando resultados e como ela está trazendo lucratividade para os seus acionistas. Então, olha só que interessante o primeiro destaque aqui deles, que eles trouxeram um lucro líquido recorrente aqui na casa de 441 milhões de reais, quase aqui 140% melhor do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, mostra aqui uma resiliência na forma de atuação da empresa. Agora, o que é mais interessante de tudo isso é que esse é o maior lucro líquido para o primeiro trimestre desde 2019. Ou seja, vamos enxergar primeiro o mercado que a Cielo está exposto. Então, trazer vocês aqui para mim para que a gente possa ter exatamente essa conversa. As maquininhas de cartão de crédito, elas operam primordialmente no pagamento ali do varejo. Então, eu pude perceber nas últimas análises aqui que eu fiz do mercado e de algumas outras notícias que foram trazidas, que o varejo, no geral, ele tem aquecido e muito ali das vendas tiveram um resultado positivo mês após mês. Então, como que eu tive esse acesso? Primeiro, quando você analisa ali alguns fundos imobiliários, especialmente aqueles relacionados a shoppings, você tem quase que mês a mês o que eles chamam de NOI, que basicamente seria uma forma de você metrificar o quanto que o varejo ele está aquecido ou não, pelo menos naquele ramo bem nichado que seria dos shoppings. No entanto, é importante você saber que, ainda que o shopping ele seja extremamente nichado, que haja outros inúmeros tipos de comércio, é interessante você notar que o shopping ele pode ser pelo menos um indicativo de como o varejo no geral ele anda, porque se aquela pessoa pretende, por exemplo, comprar uma roupa, comprar talvez algum utensílio, comprar um perfume, alguma coisa assim do gênero, você vai passar talvez por um shopping, você vai passar por uma loja de rua, você vai passar por algum lugar em que provavelmente você vai fazer o pagamento por meio do cartão de crédito, ou enfim, de alguma maneira você pode utilizar aqui a maquininha da Cielo. E isso, consequentemente, faz com que você enxergue de uma certa maneira que os resultados da Cielo, eles virão ou tendem a vir muito mais positivos, porque quanto mais vezes você passa ali na maquininha, mais taxa que aquela maquininha vai reter, mais a Cielo, consequentemente, vai trazer de ganhos. E se olharmos efetivamente para o ano que ela indicou aqui, 2019, foi o ano anterior à pandemia. Consequentemente, portanto, nós tínhamos um mercado extremamente aquecido. E naquela oportunidade, portanto, nós tínhamos um mercado que possibilitava lucros recordes, como foi o reportado lá no primeiro trimestre de 2019. E agora, com a retomada da economia e praticamente não tendo mais a Covid um aspecto tão negativo, pelo menos na parte do comércio, na parte ali que envolve a circulação de pessoas, nós pudemos verificar um lucro muito importante aqui na Cielo. Então, voltando aqui para a tela, o que eu acho interessante também nós notarmos é que a receita operacional aqui da empresa totalizou 2,6 bi, aqui um aumento de 17% ano contra ano, trimestre contra trimestre, e olhando especificamente aqui, nós tivemos um aumento apenas de 1% na Cielo e na Cateno nós tivemos 8%. Bem, seguindo aqui um pouco no balanço, é interessante você notar algumas outras coisas aqui, que eles tiveram uma maior eficiência na captura de receitas, trazendo aqui um yield de mais ou menos 0,78 nesse primeiro trimestre, recuperando o patamar ali do primeiro trimestre de 2020. Olha só que interessante, mais uma vez, aquilo que eu comentei com vocês, mostrando o acerto da análise histórica da empresa, que é extremamente importante de você fazer. Lembrando que no primeiro trimestre de 2020 nós não tínhamos, pelo menos de uma maneira tão forte como foi a pandemia, e consequentemente ainda o comércio estava bastante aquecido. E eu me recordo na época que realmente a taxa de juros ela estava bastante controlada.
O mercado estava aquecido, havia bastante pessoas ofertando crédito naquela oportunidade, então eu me recordo bem dessa época aqui, mostrando, portanto, que eles tiveram uma recuperação daquele patamar em 12 bips em relação ano contra ano. Então, além disso, eles tiveram uma maior penetração de produtos de prazo da história, com recorde aqui de volume antecipado. Então, o que acontece? A Cielo, ela faz uma operação que eu acho também bastante interessante, e é claro, uma operação também bancária, que imagina você, por exemplo, lojista. Você lojista vai lá, vende um determinado produto em 12 vezes, por exemplo. Só que aí, esses 10 mil reais que você vai receber em 12 vezes, você talvez precise, para movimentar um pouco ali do seu fluxo de caixa, um pouco ali para você recomprar o estoque que você tinha, você precisa antecipar esse volume. E aí o que acontece? Você vende esse crédito para a Cielo e ela antecipa um valor para você, claro, descontando ali um determinado valor. Então, ao invés daqueles 10 mil que você receberia em 12 meses, eu já te antecipo 9, e aí você consegue, consequentemente, girar a economia e fazer com que os produtos eles voltem ali para sua loja para você conseguir continuar operando. Por fim, um indicador que eu particularmente não gosto, eu sempre comento aqui nos meus vídeos, porque ele representa, na verdade, um indicador que é muito mais interessante para os bancos em caso da empresa ter dívida ou para o governo, que é o EBITDA, mas ainda assim eu acho importante nós trazermos aqui que o EBITDA total aqui está em 1 bilhão. Ele está 40% melhor ano contra ano, e aqui nós temos, em questão de representatividade, um aumento aqui na casa de 54% da Cielo e 29% da Cateno. Então nós temos aqui exatamente nessas empresas, claro, o consolidado delas, um aumento geral aqui na casa dos 40%, considerando o primeiro trimestre de 2022 em função agora do primeiro trimestre de 2023. Então são dados extremamente importantes. Bem, vamos olhar aqui agora de uma forma um pouco mais rápida, um pouco desses indicadores, um pouco aqui da apresentação. São 19 páginas, então talvez eu passe por elas com um pouco mais de rapidez, mas nos pontos importantes eu vou aqui fazer alguns detalhamentos. Bem, o lucro líquido recorrente aqui da empresa, por mais que ele tenha sido extremamente bom, olhando aqui a questão que aumentou quase 140%, olha só o acerto aqui que eles tiveram. Então, chegamos num determinado patamar de 450 até mais ou menos 550 milhões, que seria tanto o piso como o teto de lucratividade dessa empresa, considerando, claro, que se trata de um mercado que tem alguns concorrentes e que a Cielo, ela, há um tempo atrás, ela tinha perdido market share, que seria a participação dela no mercado, e ela conseguiu reconquistar essa participação toda, e além do fluxo, como eu comentei, do varejo ter aumentado, ela também conseguiu uma participação relevante nisso, e isso consequentemente trouxe uma lucratividade bastante boa para ela. Então, enxergando que hoje eu enxergo particularmente que a Cielo, ela não é mais aquela empresa de turnaround que era antes, que era uma empresa que precisava dar a volta por cima. Eu acho que hoje ela chegou no lucro máximo que era esperado para ela. E claro, não estou dizendo que é uma empresa que não vai crescer. Eu estou querendo dizer, na verdade, que é uma empresa que talvez, por conta da participação de mercado dela e de como a nossa economia doméstica está hoje, eu particularmente enxergo que ela chegou num platô. Então, só para que a gente consiga enxergar de uma forma bastante clara, isso que eu quero comentar com vocês. Primeiro, quando nós estamos falando, por exemplo, num Brasil com uma taxa de juros de 13,75, uma taxa Selic, eu quero dizer, nós temos um desincentivo para a economia. Nós temos um desincentivo para você, primeiro, conceder crédito e para você colocar dinheiro em talvez alguns tipos de produtos que você tem que comprar a prazo. E isso faz, consequentemente, que alguns nichos ali da Cielo possam ser afetados. Então, eu estou falando, por exemplo, daquela pessoa que vai nas Casas Bahia comprar uma geladeira. Então, aquela pessoa pode ser afetada e, consequentemente, a Cielo também o é. Afinal de contas, quando você compra parcelado por meio da maquininha da Cielo, ela ganha. Agora, se você, por conta do aumento dos juros e, consequentemente, o aumento dos produtos, do custo do produto, você não compra. Então, isso refreia um pouco a economia e, no final das contas, a Cielo acaba sendo impactada. Portanto, quando eu tiver um cenário de juros com uma queda, pelo menos expressiva ali, considerando chegar próximo talvez aos seus 10, 9% de taxa de juros, que eu particularmente enxergo que isso só vai acontecer mais ou menos ali no segundo trimestre, ou mais ou menos começaria ali no segundo trimestre do ano que vem, nós teremos para a Cielo talvez patamares extremamente mais altos de lucratividade. Afinal de contas, a economia vai voltar a ter grande força econômica para que haja um incentivo ao consumo, e consequentemente, tendo um incentivo ao consumo, a Cielo se beneficia extremamente disso. Bem, voltando aqui para os slides, eles colocam alguns desempenhos por unidade, aqui eles fazem uma categoria bem dividida. Eu particularmente gosto sempre de enxergar essa parte aqui da
esquerda, que é o consolidado, eu particularmente gosto mais. Eles têm toda uma questão bem específica de receita líquida, mostrando como que houve um aumento em relação de trimestre a trimestre, em relação do quarto tri do ano passado para o primeiro deste. Então nós temos aqui a receita líquida aumentando 17%, os gastos totais aumentaram 6%, ou seja, os gastos no geral eles tiveram um aumento menor do que a Selic, o que mostra uma eficiência no operacional da empresa. Claro, pode ser que a empresa, por conta do momento em que ela está, não tenha efetivamente feito um reajuste nos salários dos seus funcionários, não tenha reajustado alguns outros índices lá dentro, e pode ser que nos próximos meses ela reporte um aumento aqui. Agora, se ela não tiver esse reporte maior, significa que a empresa ela tem lucrado mais do que a Selic, ou seja, vale mais a pena você injetar capital na empresa do que deixar esse dinheiro parado, e você tem gastos menores do que a Selic, considerando, portanto, que, de uma certa maneira, nós estamos conseguindo equalizar a questão dos ganhos com as despesas de uma forma bastante otimizada, e isso faz com que a empresa tenha uma lucratividade maior, exatamente como ela teve, que teve lucros recordes aqui nesse primeiro trimestre. Em relação aqui ao resultado das unidades de negócio, nós temos o lucro líquido da adquirência aqui, enfim, é algo bem específico aqui para essas empresas. Nós temos a questão do desempenho operacional. Olha só que interessante isso aqui. A questão que eles colocam aqui do varejo e de grandes contas. Olha só como o varejo, por mais que ele tenha sido bom, ele caiu um pouco em relação ao quarto tri do ano passado. Agora, a questão das grandes contas, que também teve uma queda, não foi tão expressiva quanto a questão do varejo. Agora, o que nós temos que enxergar no final das contas? O que a receita líquida e o yield tiveram de mudança? Primeiro, olha só, por mais que a receita líquida ela tenha caído, aqui nós temos essa receita líquida caindo, nós temos o que houve de interessante? O yield aumentando. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui para que não fique tão superficial. Bem, quando você tem o yield, a gente está falando do quanto que a empresa ela recebe pela operação. Então, imagina você o seguinte, que você investiu, por exemplo, 10 mil reais numa determinada empresa. E aí, essa empresa ela vai pagar para você, por exemplo, 10%. Então, você sabe que desses 10 mil reais, você vai receber R$ 1.000. Imagina agora, portanto, que você fez essa operação e ao invés de você receber aqueles 10, você vai receber 15%. Então, logicamente, você vai receber R$ 1.500. A ideia da Cielo é mais ou menos isso. Ela recebe um determinado dinheiro e ela coloca uma taxa que ela vai se remunerar. E essa taxa antes, como nós vamos ver aqui, era de 0,72% em relação às operações. E esse yield aumentou aqui para 0,78%. Ou seja, em relação àquilo que ela efetivamente coloca de taxa em cima das maquininhas, ela conseguiu aumentar esse yield no geral. Então, por mais que você tenha tido aqui uma queda na receita líquida, você teve aqui um aumento no yield. Ou seja, talvez aqui, de uma certa maneira, você tenha conseguido compensar um e outro. Então, olhando aqui para o EBITDA recorrente, nós temos aqui quase 500 milhões de reais, com mais ou menos aqui uma margem EBITDA de 31,5%. Lembrando, eu não gosto desse indicador EBITDA, mas muitas pessoas fazem cálculos muito importantes através desse indicador e eu acho interessante trazer para vocês. Bem, eles fazem aqui algo que eu acho bastante importante, você enxergar como que houve um crescimento aqui no yield. Então nós saímos do quarto tri de 22 com algo bem específico de 0,72 e chegamos a 0,78 e eles colocam exatamente de onde veio isso. Então eles colocam aqui que foi um pouco de sazonalidade e um mix de precificação e outros que eles colocam aqui. Então temos aqui os motivos pelos quais esse yield ele acabou subindo. Claro, pode ser que isso acabe caindo. Então vamos retornar aqui só para que a gente consiga enxergar o yield histórico. Olhando aqui para o yield histórico dessa empresa, ficou aqui realmente numa margem inferior de 0,67 e numa margem máxima de 0,73. Então talvez algo ali na casa de 71, 72 seja aquilo que a empresa realmente vai praticar. Talvez 78 tenha sido um pouco excepcional, mas vamos ver os próximos resultados. Bem, olhando aqui a questão dos produtos a prazo, como eu comentei com vocês, que eles inclusive fazem antecipação de receita, também houve aqui neste nesse primeiro trimestre um aumento bastante representativo de um pouco mais de 4 pontos percentuais. Seguindo um pouco aqui nos slides, eles colocam um pouco de eficiência operacional, que os gastos totais aqui da Cielo ficou em 8% em relação ao ano contra ano, né, que eles colocam aqui, um crescimento de 19% na receita operacional. Enfim, de uma certa maneira, eles colocam aqui as estratégias deles, o que eles pretendem fazer, e essas estratégias aqui, eu vou até cortar, por quê?
Essas estratégias elas não mudaram do ano passado para cá. Basicamente, eles estão querendo fazer o quê? E aqui eu acho que é extremamente fácil de você entender o que uma maquininha da Cielo pretende. Ganhar participação de mercado, ganhar visibilidade quando você vai decidir fazer a cotação, por exemplo, de uma maquininha para você colocar no seu estabelecimento comercial. E no final das contas, eles querem basicamente isso. Então, eles colocam aqui que eles pretendem inovação em pagamento, que eles querem fixar o core business dele, né, o principal do negócio deles como uma marca de referência, mas eu já enxergo a Cielo como a referência, já enxergo que eles têm inovação em pagamento, e essa inovação em pagamento, na verdade, não é exatamente uma inovação, é só talvez uma facilitação, porque está tudo dentro do mesmo lugar. O que eu quero dizer? Quando você, lojista, vai lá e faz uma operação de venda a prazo, venda parcelada com a Cielo, e a própria Cielo já pode te fazer essa antecipação desses recebíveis, fica mais fácil, porque você não precisa pegar aquele crédito que está na Cielo, transferir, por exemplo, para um Bradesco, para um Itaú, para um, sei lá, para um banco qualquer, para você fazer essa antecipação. Então isso acaba não sendo uma inovação, mas acaba sendo um facilitador. Bem, sendo esses, portanto, os indicadores que eu tenho aqui da Cielo, a pergunta que me resta fazer é, primeiro, você está inscrito aqui no canal? Porque se você não tiver inscrito, eu acredito que vale a pena, porque eu trago diversos conteúdos a respeito de investimentos, trago a minha própria carteira de investimentos aqui no canal, trago carteiras recomendadas e, claro, notícias sobre o mercado financeiro que podem impactar na sua forma de investir, na sua forma de enxergar o mercado. Agora, a segunda pergunta, que também é muito importante, é: você investe em Cielo? Você fez que nem o Barsi, que colocou um determinado percentual do seu capital e conseguiu extrair uma certa lucratividade, seja por meio do pagamento dos dividendos que essa empresa pagou, ou seja, talvez pela valorização do capital? Bem, deixa aqui nos comentários, eu acho interessante a gente ter sempre esse diálogo. E claro, não se esqueça mais uma vez de se inscrever, de curtir o vídeo, porque isso é extremamente importante para mim. Bem, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!